Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. 3 coisas mais importantes na vida do cristão. Nós vamos falar aqui da palavra, da oração e do jejum. 3 coisas que todo crente, todo cristão deve ter na sua vida, no seu dia a dia, para que então a gente possa viver dias melhores. Eu dizia essa semana, irmãos, que ser crente, ser de Deus, existem lutas, batalhas, adversidades, provações. Existem momentos que muitas vezes nós somos confrontados no nosso interior, né? O que a gente está passando, o que a gente está enfrentando, por que isso está acontecendo? São tantas perguntas que vêm a nós. Cadê o Deus que servimos? Por que isso está acontecendo? Por que Deus não faz nada em meu favor? Quantas pessoas que passam, né, por essa indagação, essas perguntas, e com essa palavra nós podemos então entender, irmãos, que com essa direção, né, que todo crente precisa ter na sua vida, ela vai ter mais força para então vencer os problemas do dia a dia. Logo pela manhã, eu acordei com esse versículo no coração, e eu quero ler com você aqui, para a gente entrar aqui na mensagem então, que vai ser ministrada. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com toda a sua força. Olha na NVI, por favor, né? Olha aí, tudo o que vier. Sabe o que é isso, irmãos? Tudo que cabe a mim, a você a fazer, tudo que o Senhor tem colocado em nosso coração, tudo que a gente tem recebido dele como uma instrução, uma direção, nós devemos receber, tomar posse. E aí, olha só a observação: faça com toda a sua força. Vamos repetir isso, irmãos? Faça com toda a sua força. Melhorando a frase, não mudando, mas por detrás disso está dizendo: põe força nisso. Põe força no que você faz. Põe força naquilo que é para ser feito. Irmãos, o que é para fazer, faça bem feito. Faça para glorificar a Deus. Faça para que o nome do Senhor seja então glorificado. Amém, igreja? Então, diante das 3 coisas mais importantes na vida do cristão, e nós temos a prática, né, de receber, de ouvir a palavra de Deus, nós temos a prática de fazer as orações, nós temos a prática de fazer jejum, e olha a observação do Espírito Santo: faça com força, faça bem feito, dê o seu melhor. Por quê, irmãos? Olha só, tomara que não seja o seu caso, mas tem muitas pessoas dentro da igreja, vivendo uma vida religiosa, que ela vem, ouve a palavra, escuta a palavra, recebe a palavra, mas ela não pratica a palavra. Ela está sendo apenas um ouvinte. Por força nisso, quer dizer, o que eu recebi, eu preciso viver, eu preciso praticar, eu preciso colocar no meu dia a dia aquilo que Deus está me instruindo. Isso é por força. Isso é, irmãos, fazer aquilo que o Senhor está pedindo para nós fazermos.
Quantas são as pessoas que já têm, irmãos, a palavra, já tem a direção, já sabe o que o Senhor pediu para ela fazer, só que ela não faz. Ela ainda está de braço cruzado. Ela está esperando algo sobrenatural, como se alguns até imaginam isso, né? A imagem de um anjo descer, a imagem de algo, né, sobrenatural vir para ela e falar: agora é Deus. Irmãos, a fé vem pelo ouvir. Ouvir quem? Deus, a palavra de Deus. Então, quando é que Deus fala conosco? Quando nós lemos a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, Deus está falando conosco, né? Deus não fala comigo. Vai ler a Bíblia. Vai ouvir uma palavra, certamente Ele vai falar com você. E aquilo que Ele falar, irmãos, faça. Mas faça como, igreja? De qualquer jeito? Meia boca? Né? Quando der para fazer? Quando eu quiser. É assim, irmãos? Não. O Espírito Santo, através aqui dessa declaração de Eclesiastes 9:10, está dizendo: tudo que é para fazer, faça com força, faça bem feito, ponha força, irmãos. No ouvir a palavra, não, eu vou pôr força no obedecer. O inimigo não quer que a gente obedeça, não quer que a gente viva, e muitas vezes até não quer que a gente ouça a palavra de Deus. Porque ouvindo Deus, irmãos, vai vir o entendimento, vai vir ali a inspiração, e Deus vai se revelar ao nosso coração, e as coisas vão fluir em nosso favor. Amém, igreja? É claro que, como eu sempre falo, a gente vai apontar 3 aqui, mas não fique só nesses 3. Tudo que Deus tem tratado com você, irmãos, ponha força. Coloque no teu coração e diga para você mesmo: eu vou fazer isso acontecer, eu vou fazer isso dar certo, eu vou fazer isso, né, se tornar real na minha vida, para Deus ser glorificado. Amém, igreja? Só para a gente interagir, então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: faça com toda a sua força o que Deus está pedindo para fazer. Resumindo, irmãos, ponha força nisso. É para ouvir a palavra, vou pôr força no ouvir e no obedecer. É para orar, eu vou pôr força na dedicação para a oração. É para jejuar, irmãos, eu vou pôr força para Deus, então, né, assim, através desses 3 requisitos, né, vir me abençoar. E Ele abençoa, irmãos, porque todas essas 3 colocações aqui, né, a gente vê que com o resultado de bênção, o Senhor, Ele ajuda aquele que é esforçado. Amém, igreja? Agora então vamos ler o Salmo 119. Salmo 119, versículo 50. Primeiro vamos falar aqui então da palavra. A palavra que não é minha, a palavra que não é do pastor Carlos, a palavra que não é do missionário, do pastor Jaime, a palavra não é da Igreja Internacional da Graça de Deus, a palavra é de quem? De Deus. A palavra é do Senhor. E olha o que o poder da palavra de Deus faz na vida de quem recebe, de quem, irmãos, com o coração, né, ali deixa aquela palavra entrar. Olha o que diz aí o salmista: isto é a minha consolação. Aonde? Na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Vamos pegar aqui esse verso, igreja? Veja só: na minha consolação, fui consolado. Quando estava o que, igreja? Angustiado. Quando estava no sofrimento. Quando estava na aflição. Quando estava mal, o Senhor com a sua palavra me consolou. E com a sua palavra o salmista está dizendo que ele foi vivificado. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Ele estava morto. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus levanta o caído. A palavra de Deus restaura. A palavra de Deus, irmãos, traz esperança para o nosso coração. Por isso, irmãos, não despreze a palavra de Deus. Por quem quer que seja a palavra pregada, né? Irmãos, é sempre a palavra de Deus. É um obreiro, é a tia da escolinha, é o irmão do louvor, é o pastor, quem quer que seja, irmãos, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vivifica, a palavra de Deus consola, a palavra de Deus sara, irmãos, todo tipo de mal, de enfermidade, de problema, de sofrimento, de angústia, de aflição. O Senhor, Ele opera através da sua palavra. Lembra lá do caso do texto do centurião? Basta uma palavra para que a minha serva fique bem, fique curada. Eu estava lembrando, irmãos, quando eu estava aqui fazendo as minhas anotações, lembra do caso de Naamã, 2 Reis 5? O que Naamã precisou para ser curado? É claro que tem muitas revelações, mas antes de tudo, uma palavra.
Quem deu a palavra? Uma garotinha, uma menina. Qual foi a palavra liberada? Claro que aquela palavra veio de Deus para Naamã. A garota disse assim: tomara que o meu Senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, que então essa lepra, o corpo dele ficaria o quê? Restaurado. O Naamã precisou de uma palavra, irmãos, de uma criança, de uma adolescente, né? Não sabemos exatamente a idade dela, mas era uma garota ainda. Uma palavra fez toda a diferença na vida do Naamã. Uma palavra faz toda a diferença na minha e na sua vida, quando nós recebemos. Quem conhece o texto aqui de 2 Reis, vai ver que inicialmente, irmãos, o Naamã não aceitou aquela palavra, né? Ele falou assim: mas tem que ir lá, eu preciso estar lá, né? Por que não aqui? Aí quando ele chega lá onde foi determinado ir, a casa do profeta, aí o profeta diz para o seu servo, né? Diga para ele mergulhar no Jordão. Olha só, mais uma palavra. E ele imediatamente ali ficou indignado, ficou ali chateado: mas poderia eu estar mergulhando em águas mais limpas do que no Jordão, que é água suja? Veja o poder da palavra, irmãos. O poder da palavra transforma a vida. O poder da palavra vivifica. Amém, igreja? Diga para a pessoa que está ao seu lado aí, diga assim: a palavra de Deus, ela traz vida, ela traz consolação. Amém? Quando você estiver sofrendo, angustiado, quando você estiver aflito, quando você estiver passando por um momento difícil, irmãos, recorra à palavra de Deus. Vai ouvir uma palavra, vai ler uma palavra, vai ali, irmãos, pedir a Deus uma palavra, para que Ele venha vivificar em seu coração, trazendo vida, esperança, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo restauração. A palavra de Deus, irmãos, ela, né, traz até a vida eterna. Lembra do Pedro? Jesus estava ali pregando, as pessoas começaram a criticar. Jesus falou: vai todo mundo embora, some daqui, né? E aí olhou para os discípulos e falou: se vocês quiserem ir também, some daqui. E aí o Pedro falou assim: mas Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna, palavra de eternidade, irmãos. Nós recebemos a palavra para estarmos, né, sendo tratados, sendo alinhados, para viver uma vida com Deus na eternidade. Se eu rejeito hoje aqui a palavra, como eu vou morar na eternidade se eu estou rejeitando a palavra que me traz a condição de ter vida com Deus na eternidade? Amém, igreja? Então tome muito cuidado, né? A palavra de Deus não pode ser rejeitada. Senhor, eu preciso melhorar. No quê? No praticar, no ouvir, no receber. Volta lá para o Salmo 119, o verso 50. Vamos ver outra tradução, por favor. Coloca aí. Eu estava lendo também a Viva, me chama a atenção que diz assim: quando estou o que, igreja? Olha só, cercado de problemas. Marque isso aqui, igreja, isso aqui é muito importante. Normalmente, no dia a dia, surgem problemas que nos cercam, surgem problemas que, né, tentam nos acurralar diante de uma situação: eu estou sem saída. Aí você deve recorrer à palavra para você ter a saída, porque a palavra de Deus é saída, a palavra de Deus é escape, a palavra de Deus é solução para os problemas da vida. Então o salmista está dizendo assim, ó: quando estou cercado de problemas e de dificuldades, uma coisa me anima, uma coisa me consola, que é a sua promessa, a sua palavra, que me enche de força e de poder para enfrentar a situação. Quando você se vê nessa condição aqui, recorra à palavra. Quando você recorrer à palavra, o que vai acontecer? Seu coração vai se encher de força, seu coração vai se encher de poder de Deus, para então, irmãos, você enfrentar qualquer situação. Eu acredito que você já teve experiências igual a essa que nós estamos lendo aí. Você diante de uma batalha travada, de um problema que precisava ali ser resolvido, você recebeu uma palavra, você recebeu uma direção, ou você logo se animou, logo veio esperança, e você, irmãos, recebeu força de Deus, se posicionou, e você pôde enfrentar aquela situação de cabeça erguida, e Deus te deu vitória. Quantas vezes você já passou por isso? Deus não mudou, Ele continua operando através da sua palavra. Amém, igreja? Então diga comigo: a palavra de Deus me traz vida, me traz força. Diga: me renova. A palavra de Deus faz toda a diferença na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. 1 Timóteo 4,13 diz assim, 1 Timóteo 4,13: persiste em ler,
a exortar e a ensinar até que eu vá. Vamos pegar aqui a parte inicial, igreja. Qual que é a orientação do Espírito Santo? Persiste em ler. Tem que ter o que, igreja? Persistência. Eu vejo aqui, irmãos, o Senhor nos ensinando, dizendo assim, ó, vai ter momento que você não vai querer, sua carne não vai querer, mas tem que ter uma persistência. Vai ter momento, irmãos, que você não vai ter vontade, você não vai estar animado, vai ter momento que você não vai estar bem ali, a carne não quer, mas eu tenho que persistir, eu tenho que ler, eu tenho que aprender, eu tenho que deixar o Espírito Santo ministrar em meu coração. Irmãos, tem gente que quando não tem vontade de ler, ela não lê. Porque hoje eu estou sem vontade. Sem vontade, persista em ler. Mesmo quando você não quiser, irmãos, persista, insista na leitura, porque Deus vai tratar com você. Amém, igreja? Muda aí a versão, vamos ver outra aí, nesse mesmo capítulo aí, ó. Até a minha chegada, dedique-se à leitura do quê? Das Escrituras, às exortações e ao ensino. Mais uma versão, diz assim, até a minha chegada é a mesma, né? Aplica-te à leitura e à exortação ao ensino. Então, através da leitura, nós vamos ter sabedoria para crescer na vida, para vencer os obstáculos. Irmãos, através da palavra de Deus, o Senhor, Ele nos ajuda. Agora cabe a mim, cabe a você se posicionar dizendo, eu preciso praticar. Sabe, igreja, uma das coisas que o inimigo, vamos falar, não é só o inimigo não, a carnalidade, vamos dizer assim, a ação carnal, a ação do homem lá de Adão, da queda do homem, não quer que a gente pratique a palavra, aquela palavra que te confrontou, aquela palavra, irmãos, que mexeu com o seu ego, com o seu orgulho, mexeu com o seu coração, aquela palavra que o Senhor te falou assim, está errado, não é assim. Muitas vezes as pessoas elas fazem vista grossa, elas querem apenas, irmãos, aquela palavra que venha a massagear o ego, o orgulho. Não, eu gosto de palavra que fala de prosperidade, de riqueza, de conquistas, de vitórias. Não, essas palavras eu recebo de todo o meu coração. E quando, irmãos, o Senhor nos mostra um exemplo aqui, de Gálatas 5, a partir do 19, onde o Senhor fala que não é para a gente deixar ser dominado pela carnalidade, as obras da carne. Aí muitas são as pessoas, não, essa palavra aí não é para mim não, se o meu marido estivesse aqui ouvindo, era para ele. Tem gente que é assim, se o meu filho estivesse aqui, era para ele, mas quem está aqui não é o marido, não é a filha, não é a pessoa, é você, é eu. Então essa palavra não é para eles, essa palavra é para mim, é para você. Vamos ver aqui, igreja? Já que colocou aí, Porque as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, o que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Olha só, quando o Senhor nos confronta, qual que é a obra da carne lá? Coloca lá, 20, 19, qual é a primeira? Prostituição, fornicação, adultério. Tem gente que não, isso aí não é para mim não, isso aí é para outra pessoa. Quando então, irmãos, fala de lascívia, que é o comportamento sexual imoral, quando é então, aqueles desejos sexuais imoderados. Olha só, aqui tem uma tradução que fala sobre isso, prostituição e impureza. Olha só outra coisa aqui, porfia, irmão, sabe o que é porfia? É aquelas discussões acirradas, é aquela teimosia, aquela contenda, emulações, sabe o que é isso? Emulações é bate-boca, conflito, é disputa, é de espaço, de poder. Muitas pessoas, elas estão vivendo dessa forma. Isso é obra da carne, isso tem que ser rejeitado, tem que ser tirado. Mas a palavra de Deus é dura, a palavra de Deus, irmãos, muitas vezes ela confronta mesmo. Se estamos, irmãos, na direção do Senhor, o Senhor está em nossa vida, Ele vai cuidar da gente. Qual é o pai que não quer o melhor do seu filho?
Quando o pai cobra o filho é porque o pai quer o melhor para o seu filho. Quando a gente está desalinhando, irmãos, o Senhor vai nos alinhar novamente, nos confrontar, nos endireitar, vai nos mostrar a palavra. Agora cabe a mim a praticar. Cabe a mim, irmãos, a colocar aquilo que o Senhor tem falado na minha vida, no meu dia a dia. Eu não posso ser somente ouvinte. Tiago fala sobre isso, o apóstolo Tiago fala assim, que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Quando é para perdoar, irmãos, perdoe. Amar o próximo, ame. Amar a si mesmo, ame. Estender as mãos, irmãos, estenda. Lembra do primeiro versículo que a gente leu? Faça com força, faça bem feito. Não é de qualquer jeito não, nós temos que colocar em prática, porque a palavra de Deus não é em vão. Olha o que Deuteronômio diz, capítulo 32, o verso 47. A palavra de Deus não é inútil, a palavra de Deus não pode ser desprezada, a palavra de Deus, irmãos, não é vazia. A palavra de Deus, ela é viva, ela vivifica, a palavra ela confronta, ela alinha, ela aponta, ela mostra, ela direciona, ela tem, irmãos, o poder de Deus para curar, libertar e transformar vidas. Encontraram aí? Deuteronômio 32, 47. Leia comigo em voz alta a parte inicial principalmente. Porque esta palavra não vos é em vão. Essa palavra, irmãos, não é inútil. Essa palavra não é para ser desprezada. Essa palavra não é para ser rejeitada. Não, isso aqui eu não quero fazer. Se Deus está falando, faça. É melhor obedecer. É melhor, irmãos, colocar em prática aquilo que o Senhor tem te mostrado. Amém, igreja? Aí diz mais, né? Porque esta palavra não nos é em vão, antes é a vossa vida, e por esta palavra, prolongarei os dias na terra. Aqui passando o Jordão, ides para possuas. Veja que estavam passando pelo Jordão, por uma dificuldade, e a palavra deu a eles condições de então superar, vencer aquele problema que estava adiante. Amém, igreja? Então a primeira coisa mais importante na vida do cristão, palavra de Deus. Como está a palavra de Deus em seu coração? Você tem guardado a palavra de Deus? Eu gosto de uma oração que o Davi fala, né? Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Olha que quem está falando, irmãos, é um homem segundo o coração de Deus. Então ele guardou, Senhor, eu guardei no meu coração a tua palavra para não tropeçar, para não pecar. Eu guardei a tua palavra, escondi ela no meu coração para não errar. Amém, igreja? A palavra de Deus precisa ser guardada e praticada em nosso dia a dia. Vamos para a segunda coisa que é mais importante na vida do cristão, que não deve se negligenciar. Mateus 6,6. Marcaram aí quais são as três que vamos ser falado aqui hoje? Palavra, oração e jejum. Vamos para a segunda aqui. Você que já tem escutado a palavra, agora pratique. Sejamos praticantes. Oração, né? Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. A gente não ora, irmãos, buscando recompensa, mas a oração traz recompensa. A gente não ora pedindo, Senhor, vem me recompensar. Não, você pode orar, irmãos, aquela oração de buscar a Deus, aquela oração de você se fortalecer em Deus, e mesmo assim você será recompensado. A gente não vem orar, a gente não pratica uma vida de oração pensando na recompensa, não. Veja que o próprio Senhor Jesus está falando, quando você orar, quando você apresentar a sua oração, quando você buscar, irmãos, então olha só, o Pai que te vê, que está em oculto, Ele te recompensará. Então entendo, irmãos, que a oração, ela tem que fazer parte da nossa vida. Eu vejo, irmãos, que a oração nos faz ser íntimos com Deus. A oração nos faz ter intensidade com Deus. A oração nos faz, irmãos, se aprofundar em Deus. Ou seja, quem não ora, não tem intimidade com Deus. Quem não ora, não tem uma vida de intensidade com Deus. Quem não ora, ela não se aprofundou em Deus.
E aí quando vem as lutas, tempestades, quando vem, irmãos, as adversidades, qualquer coisinha faz essa pessoa tropeçar, cair, né? Ela é derrubada, ela é lançada fora. Por quê? Porque não tem uma vida contínua de oração. Quando eu escrevi aqui ontem essa mensagem, me lembrei de Atos 12, verso 5, Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Veja, irmãos, mas eu oro. Quantas vezes você ora? Uma vez no dia, quando eu lembro, tá pouco. Uma vez na semana, quando dá certo para orar, tá pouco. Uma vez no mês, não, irmãos, tá pouco. A igreja, ela fazia oração, daí na tela, fazia oração contínua. A oração tem que ter continuidade, a oração tem que ter intensidade, a oração tem que ter, irmãos, aquele momento que você vai se aprofundar na intimidade com Deus. E como tem sido a sua oração? Aquela oração que é rápida, aquela oração que é instantânea, aquela oração que, irmãos, é piscar do olho? Ou você tem dedicado um tempo a Deus? A gente olhando para a palavra pode aqui ser também lembrado Daniel. Por 3 vezes ao dia ele dedicava a Deus em oração. Veja, irmãos, que ali Daniel orava por 3 vezes ao dia, buscando a Deus. E quando então foi lançado na cova, junto com os leões, veja que nenhum dano, mal nenhum aconteceu com Daniel. Por quê? Porque ele tinha revestimento, ele tinha o poder de Deus sobre a sua vida. E assim, irmãos, que também vai acontecer comigo, com você, no nosso dia a dia. Quando a gente ora, a gente tem essa intensidade com Deus. Amém, igreja? Lucas 18:1, eu sempre cito essa fala de Cristo, porque Jesus aqui está contando, ele está falando de uma parábola. E qual é essa parábola? De dever orar sempre e nunca desfalecer. Aqui eu vejo que Jesus está falando, irmãos, que o dever nosso é de buscar a Deus sempre na oração. Quando você for orar, irmãos, não ore somente para ficar pedindo: Senhor, me dá uma bênção. Busque o abençoador, que você vai ter direito a todas as outras bênçãos. Senhor, faça isso. Não, irmãos, busque a Deus, Ele vai fazer tudo que é para Ele fazer, e nós fazendo a nossa parte, as coisas vão acontecer. Então, o dever nosso de orar sempre. Olha só, dever nosso de orar sempre. 1 Timóteo 2,8 também fala algo sobre isso. Orar em todos os lugares, aonde você estiver, aonde você for, irmãos, ore. Olha essa declaração aqui: quero, pois, que os homens façam o quê? Orem em todo o lugar. Por isso que é importante, irmãos, que quando você sair de casa, ore. Quando chegar lá no trabalho, não é que você vai ter ali 1 hora de oração, não, mas ao chegar no trabalho, faz uma oração, ainda que seja na mente, no coração. Vai viajar, chegou numa cidade, ore. Vai comprar alguma coisa, ore. Porque, irmãos, nesse mundo que vivemos, você vê que muitas coisas, podemos dizer a maioria das coisas, são consagradas a demônios, ídolos. Ou você não acredita nisso? A gente às vezes come coisas sem orar e nós não sabemos o que aconteceu até que aquele alimento chegasse à nossa mesa. Por isso que é importante abençoar, porque abençoado, irmãos, vai ficar quando você estiver ali em oração. Ore em todo lugar, ore, irmãos, é dever nosso de orar, de colocar diante de Deus: Senhor, Deus, aonde eu for, aonde eu estiver, aonde eu pisar a planta dos meus pés, que ali seja abençoado. A oração, igreja, Deus recompensa. Claro que a gente vê também em Mateus 7, Jesus falando que quem pede na oração recebe, quem pede recebe, quem bate a porta se abre, quem busca, ele encontra, ele acha. Aqui quando Jesus está falando aqui, quem pede, ele vai então receber, e quem busca vai encontrar, e quem bate, a porta vai se abrir. Eu logo, irmãos, imagino que o diabo, o inimigo, nosso adversário, ele não quer que a gente ore. Olha só, isso aqui é profundo, irmãos. Por que ele não quer que a gente ore? Porque o diabo, ele é conhecedor da palavra, ele conhece, e ele sabe que está escrito que quem pede, recebe. Você acha que o diabo vai querer ver eu e você receber as bênçãos de Deus? Não.
Você acha que, irmãos, o diabo vai querer que a gente busque para encontrar aquilo que estamos precisando? Não. Você acha que o diabo vai querer que a gente, irmãos, entre diante de uma porta que Deus abriu? Não, ele quer sempre fechar, ele quer sempre dificultar, ele quer sempre atrapalhar. E para fazer isso, ele tem colocado desânimo, irmãos, na vida das pessoas para não orarem, para não ter uma vida de oração. Então, igreja, como está o seu devocional? Como está a sua dedicação a Deus em oração? E eu não estou falando de tempo, não. Estou falando de momento, não. Estou falando de intensidade. Eu estou falando aqui, irmãos, que a oração, você tem que se aprofundar em Deus. Porque também não adianta eu passar aqui 1 hora orando e ser, irmãos, aquela oração que não tem sentido nenhum, não me aproxima de Deus. A oração é para te aproximar de Deus. A oração é para te fortalecer, é para te trazer revestimento, é para te trazer a força de Deus sobre a sua vida. Amém, igreja? O inimigo não quer que a gente ore. O inimigo tem colocado, irmãos, uma dificuldade muito grande na vida dos crentes para não orar. Você vai ver que, para a oração, irmãos, eu não falo vir na igreja não, mas em casa mesmo, ou em qualquer outro lugar, marca lá uma oração para você ver. Poucos são os que participam. Poucos são os que se envolvem, poucos são aqueles que estão ali para buscar a Deus. Irmãos, uma das coisas mais importantes na vida do cristão é a oração. Ore. Mas não sei orar. Você sabe conversar, sabe ou não sabe? A oração é uma conversa com Deus. Assim como a gente fala com as pessoas, nós também podemos falar com Deus, contar a Deus os nossos problemas. Porque ele diz em sua palavra, lançai sobre mim, sobre ele, a ansiedade, os problemas, as dificuldades. Então coloca diante de Deus o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Coloca, irmãos, esse aperto, essa dificuldade, esse momento difícil que você tem. Coloca falando com Deus, orando. É isso que deve ser feito para você se aproximar mais de Deus. Amém, igreja? Então, quando a gente ora, a carne ela enfraquece. Quando a gente deixa de orar, a carne ela se fortalece. A oração, irmãos, é para nos aproximar de Deus, é para nos fazer ter intimidade com Deus e para ter uma vida intensa e profunda em Deus. Amém? Vamos para o terceiro aqui. Terceiro, coisa mais importante, o jejum. Mateus, vamos ler Mateus 6, o verso 16. Mateus 6, 16. Terceira coisa mais importante aí na vida do cristão: jejum. Leia comigo aí. E quando jejuar. Já poderíamos parar aqui, irmãos. Quando jejuar. Quem está falando aqui é Cristo, é Jesus. Sabe o que quer dizer isso aqui, irmãos? Deus espera que eu e você jejue. Quando jejuar? Quando é que você vai jejuar? Qual é a hora? Qual é o tempo que você vai estar em jejum? Só que tem crente, irmãos, da atualidade que jejum não funciona, jejum é coisa do passado, não precisa. Tem gente que fala até assim, não preciso pagar o preço, porque Cristo já pagou o preço. Irmãos, tire essa mentalidade. Olha, o Senhor está esperando. Quando jejuar? Ele está esperando eu me posicionar para jejuar. A gente sempre faz aqui, irmãos, jejum congregacional, que é chamando a congregação, mas tem que ter também o jejum pessoal. Não fique somente no jejum que o pastor estabelece para a igreja fazer, não. Isso aqui é para ajudar aqueles que também precisam, porque, irmãos, uma coisa o jejum não vai melhorar Deus. O jejum é para nós, é para matar a carnalidade, é para estar, irmãos, tirando aquilo de impureza, aquilo que é ruim na nossa vida. O jejum ajuda. Agora, igreja, nós temos que jejuar com sabedoria. Qual é a sabedoria? A sabedoria que quando eu estiver jejuando, eu tenho que, irmãos, estar lendo a Bíblia. Num tempo ali, eu estou um período de jejum. Aí eu não leio a Bíblia? Aí eu não oro? Eu não canto louvores? Tem que ter isso. Essas três coisas tem que participar, tem que estar junto, incluído no jejum. Diga comigo, irmãos: leitura bíblica, oração e um momento de louvor a Deus. Toda vez que você fizer um jejum, essas três coisas tem que andar junto. Porque olha só, o que adianta eu ficar sem comer? O que adianta eu jejuar se eu não leio, se eu não oro, se eu não louvo a Deus? E pelo contrário, não faço isso, aí, irmãos, eu passo um dia reclamando, passo um dia murmurando, caçando confusão, brigando, se chateando. Você não está de jejum não, você está passando fome. É ou não é verdade? Porque jejum, irmãos, é para matar a carne, é para a carne sentir, é para você então estar ali pagando o preço.
orando, lendo a Bíblia, louvando a Deus. Aí tem gente que faz um tempo ali de jejum, mas não lê um versículo, não tira um tempo para orar, não canta um louvor a Deus. Que jejum é esse? Tem que então se humilhar. O jejum, irmãos, é humilhar a carne não quer, mas eu vou humilhar a carne, eu não vou dar o que ela quer, eu vou fazer aquilo que Deus está pedindo para fazer. Amém, igreja? Cada um deve fazer o seu jejum, cada um deve fazer, irmãos, a sua parte. Você vê que, olha só, o pastor até comentava ontem, quando a pessoa ela precisa ir ao médico, fazer um exame, fazer uma consulta ali, tem exame, tem coisa que a pessoa precisa estar em jejum, e às vezes é 12 horas, você vai consultar pela manhã, você já fica de jejum já desde o dia anterior, é assim ou não é? Aí, irmãos, olha só, para uma consulta a pessoa ela não fica com fraqueza, ela não dá ânsia, ela não dá nada, ela faz o jejum forçado ali, porque ela tem que consultar, porque o médico pede, né? Precisa. Agora quando ela fala, não, eu coloquei um jejum, aí as primeiras horas já começa a dar fraqueza, tontura, enjoo, aí a pessoa fala assim, não, eu vou entregar o jejum porque Deus não quer sacrifício. Mas para a consulta eu me esforço, eu quebro, né, ali a força contrária que quer fazer eu desistir, para fazer acontecer. Agora quando é para Deus, né, irmãos, quando é para mim, jejuar, quando é a coisa espiritual, na primeira adversidade eu já entrego o jejum, no primeiro momento eu já vou abrir mão. É claro, irmãos, que há casos e casos, mas você já viu que tantas pessoas fazem isso? Já na primeira obstáculo ela já entrega, não vou comer porque senão vou morrer de fome, vou desmaiar aqui agora. Mas para consulta não tem desmaio, a pessoa aguenta, ela suporta. Vê que se isso não tem, irmãos, o lado espiritual para fazer você desistir do jejum que você está fazendo. É assim ou não é, irmãos? As coisas para Deus têm um preço maior, e a gente precisa, irmãos, se colocar diante dele, porque o Senhor está esperando quando jejuardes. Ele está esperando, irmãos, que a gente jejue. Então o jejum é para buscar a Deus, num tempo ali que você estabelece para você ler, orar, louvar a Deus, irmãos, renunciando, né, à comida, renunciando às coisas não, agora eu vou me desligar do mundo aí, né? Eu até falava essa semana, irmãos, ficar sem celular, sem TV, sem internet, ou até tem gente que fala assim, eu vou fazer jejum de palavras. Isso não é jejum, isso pode ser um propósito seu, mas não é jejum. Jejuar é você ficar sem alimento, é para matar a carne, é para a carne sentir, é para você, irmãos, ver, né, Deus operar na sua vida. Olha, a Bíblia está cheio de respaldo, e eu vou citar alguns aqui, só para a gente passar pela leitura. Esdras 8:21, onde a palavra do Senhor está falando, apregoai ali um jejum, estabeleça ali um jejum, faça um jejum. Olha o que está escrito na Bíblia, irmãos, então apregoei ali um jejum, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus. Quanto tempo você não faz um jejum? Tem gente que está fazendo agora, que a gente até estabeleceu esses 21 dias, amém, mas e fora esses que a gente faz junto com a congregação, e aquele, irmãos, que é você, só você e Deus? Quanto tempo você não faz um desses? Estabeleça, apregou um jejum. Esther 4:16 também tem uma referência. Você conhece a história da Esther, né? Havia-se uma sentença de morte, destruição para aquele povo. A Esther então pede para chamar as pessoas, chame todas as pessoas que puderem, e vamos jejuar, vamos buscar a Deus. Quando eu vejo essa passagem de Esther, irmãos, relacionada ao jejum, eu vejo, olha o que o jejum, olha o que o poder de Deus faz quando a pessoa está diante de um propósito em um jejum. No jejum, veja que o decreto foi, irmãos, anulado, a sentença de morte foi revertida. Olha o que o poder de Deus é capaz de fazer quando a gente está vivendo uma vida de propósito. Você está passando por uma situação difícil, está, irmãos, algo acontecendo na sua vida, as pessoas estão se levantando contra você, existe um decreto contra a sua vida, existe uma acusação contra você, vai fazer um jejum. O poder de Deus é capaz de anular, tirar, desfazer esse decreto. E aqui em Esther 4:16 está escrito, vai
ela dizendo, né, ao seu tio ali: ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, e nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então aqui a gente vê, certamente, irmãos, Deus reverteu aquela história. Então o jejum serve, irmãos, para a gente estar dedicando aquele tempo a Deus. O jejum serve para a gente matar a carne, para a gente então se afastar das obras da carne e se aproximar mais e mais de Deus. Amém, igreja? Gálatas 5,17, já termina aqui. O que tem sido mais forte na sua vida? A carne ou o espírito? O que tem sido mais forte na sua vida? Paulo está falando aqui, irmãos, que essa luta, essa guerra, ela é diária, ela é constante, ela é sempre, né? Porque a carne cobiça contra o espírito. Muda a tradução aí, coloca a versão Almeida. Tem uma que diz assim: a carne luta, né, contra o espírito. A NAA tem essa tradução também, ou a A21, não sei se tem aí, mas eu li uma aqui. Olha só, olha na tela, igreja. Porque a carne luta contra, olha aí, vê só, irmãos, é uma luta da carne contra o espírito. O que tem sido mais forte na sua vida, a carne ou o espírito? É uma luta diária. Todos os dias devemos vencer a carne, devemos vencer a carnalidade, devemos vencer, irmãos, né, toda a procedência humana de carne, de carnalidade. Você vencer hoje, irmãos, amanhã tem outra luta, amanhã tem outra batalha. Eu venci hoje, está tudo bem, tá? Já resolvi. Por isso que Paulo fala: o que está em pé, cuide para que não caia. Hoje eu não caí, hoje eu venci a carne. Amanhã, irmãos, a batalha de novo vai acontecer. E se você não se posicionar amanhã, essa carne que você venceu hoje, se você não se posicionar amanhã, amanhã ela te derruba, ela me derruba. É todos os dias uma luta diária entre a carne e o espírito. A luta entre carne e espírito é constante. Então, a vida do cristão, irmãos, é uma vida de desafios, de lutas. Todos os dias nós temos que ler a Bíblia, orar, jejuar, quando você estabelecer ali um jejum, para você estar então seguindo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Amém, igreja? Glória a Deus. Essa é a direção que o Senhor passa para nós. Eu creio que com essa palavra o Senhor nos dá um despertamento. Quem já está, irmãos, com a palavra, coloque em prática. Quem já está tendo uma vida de oração, coloque mais lenha aí, mais oração. Quem já tem jejuado, vai jejuar. Agora, quem não estava fazendo isso com frequência, então é um puxão de orelha. É para despertar. Eu tenho lido pouca palavra, eu tenho ouvido pouca palavra, eu tenho orado pouco, eu tenho jejuado pouco. Então, irmãos, é um despertamento, um chacoalhão para todos nós que precisamos estar na prática e na obediência da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Fique em pé. Deus abençoe você da internet. Manda esse link para alguém. Certamente o Espírito de Deus vai falar ao coração desta pessoa.